Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5. Quem tiver interesse em acompanhar a leitura, aqui na entrada nós temos alguns exemplares do Evangelho. Podem ficar à vontade. O item 29. Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Que o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre de abreviar a sua vida e, por conseguinte, há suicídio de intenção, se não de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Não é senão um pretexto para colorir sua ação e escusá-la aos seus próprios olhos. Se ele tinha seriamente o desejo de servir seu país, procuraria viver, defendendo-o em tudo, e não morrer, porque uma vez morto não lhe serve mais para nada. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, a fazer por antecipação, e sem pesar o sacrifício de sua vida, se isso é necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, em 1860. E conosco aqui hoje, para facilitar e também nos auxiliar na reflexão do estudo, nosso querido amigo Adriano Passos. A vocês aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, eu desejo bons estudos, boas reflexões. Obrigado. A Casa Jesus de Nazaré, mais essa oportunidade de estudo. Vamos, nesse momento, pedir a Jesus que nos ilumine, para que possamos tocar no coração de cada um com a palavra correta que aqui vieram buscar, com o ensinamento que Jesus nos deixou através da doutrina do amor. Bom, esse estudo, de hoje, esse trecho, nós podemos observar que fala do suicídio, e aborda uma coisa que a gente tem visto ultimamente de forma na mídia, acidentes que acontecem, onde se camufla ali o suicídio direto como se fosse um acidente. Quantos acidentes, lógico, que acontecem com desatenção, ultrapassagens que não deveriam ser feitas naquele local. Mas vocês já perceberam a quantidade de acidentes que está acontecendo de frente, batida de frente, ou então a pessoa vai acelerando, bate na árvore, bate alguma coisa? Olha, como diz aqui, que o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre de abreviar a sua vida, e por conseguinte, há suicídio de intenção, se não de fato. Então a gente tem que pensar, as pessoas que tentam esconder um suicídio dessa maneira, que Deus, a espiritualidade, sabe o que cada um de nós pensa. Ou seja, a intenção, ela é que manda em todos os nossos atos. Se uma pessoa acontece alguma falha mecânica no carro e acaba ele chocando com um caminhão, um poste, uma parede e vem a desencarnar. É uma coisa, ou seja, foi uma fatalidade que aconteceu ali,
mas com certeza está dentro das possíveis consequências, das possíveis programações que aquele indivíduo fez para a encarnação dele. É uma das possibilidades. E culminou dessa forma. Nós temos também um acidente que vem acontecer por negligência. Aí vem, né, a culpa. O que está fazendo? Fez a coisa errada. E tem aquele que ele provoca para se destruir, para o autoextermínio. Então, todos esses, o que pesa é a intenção. E essa intenção, ela não vai ficar só na questão do suicídio, né? Em todos os nossos atos das nossas vidas, ela é o que determina a nossa culpabilidade, a nossa vontade de fazer o mal para alguém ou para nós mesmos. Então, é o que vai pegar e vai influir em nossas reencarnações futuras e nessa. Não tem como nós esquecermos que Deus observa tudo. Não tem como a gente esconder isso dele. Não tem como esconder isso da espiritualidade. Acha que estamos fazendo isso lá com a consciência, não falando nada para ninguém, fazendo tudo quietinho, mas a espiritualidade, Deus está nos olhando. Aqui fala na sequência, né, que o pensamento de que sua morte servirá, isso no caso que foi colocado de uma guerra, né, o pensamento de sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Não é senão um pretexto para colorir sua ação e excusá-lo de seus próprios olhos. Então aqui corrobora o que eu falei agora, que nós todos sabemos. Deus está o tempo inteiro percebendo os nossos atos, as nossas vontades, as nossas intenções de fazer qualquer coisa. E aí, agora abordando um pouco mais o tema do suicídio, que é o que nos remete, tem o suicídio voluntário e o suicídio esqueci, daqui a pouco eu lembro. O voluntário e o involuntário, né? O voluntário é esse que a pessoa vai lá, se joga na frente de um caminhão, de um carro, num poste, ou puxa uma corda, ou toma veneno, qualquer outra coisa. E tem o involuntário. E se a gente for pegar e olhar esse involuntário em comparação com o voluntário, qual deles que tem mais culpa, nós vamos perceber que é o involuntário. Por quê? O involuntário, ele é uma sequência que a pessoa vai pegando. Por exemplo, um exemplo clássico, o uso da droga. A pessoa está lá, acabando com o seu corpo, colocando a droga para dentro do seu corpo, aquilo ali vai matando a pessoa devagarzinho. Umas duram mais, outras menos, mas a situação ali é a morte. O cigarro, o excesso do álcool. Mas dentro da situação droga, a pessoa que está utilizando ela, tem os familiares que falam para essa pessoa, vamos parar com isso, eu te ajudo, eu te interno, né? São vários e vários avisos que vêm chegando para a pessoa e ela continua naquele ritmo da droga, do álcool, do cigarro,
até mesmo da alimentação exagerada. Então, o que acontece? Ele tem oportunidades durante esse caminho que ele está cruzando no rumo ao suicídio involuntário, que ele não muda o caminho, ele continua com ele. Então, a gente olhando por esse lado, tem mais, como se diz, ele tem mais culpa, a situação dele vai ser mais penosa em relação a isto, ao ponto que a maioria das vezes aquele que tem vai lá e suicida, no caso de um carro, no caso assim, vai para a guerra, esse da guerra é uma mistura dos dois, né? Daqui a pouco eu falei. Mas o suicida, aquele direto, na hora que ele está cometendo aquele processo, ele não está tendo nem coragem, nem medo, nem covardia. Ele está sendo egoísta. Ele está deixando de acreditar nos desígnios de Deus. Ele está deixando de pensar na família, nos amigos, deixando de pensar nele mesmo. E na maioria das vezes, nesse momento que ele está com essa tribulação, com a cabeça totalmente está louco, ele perde a razão. Nessas horas, vêm os espíritos inferiores, obsessores, vê essa pessoa nessa situação, ela não estava procurando estudar, não estava vivendo o Evangelho, não estava procurando mudar as vibrações, não estava procurando mudar os pensamentos para pensamentos positivos, vibrações positivas, virou presa fácil para esses obsessores, esses espíritos sofredores também, ignorantes, e ali eles fecham uma frequência nos pensamentos dele, onde ele acaba perdendo a vontade dele. Acontece isso sim, gente. Então a gente está vigilantes com os nossos amigos, parentes, que estão em situação, passando por situações de depressão, de pânico. Então a gente tem que olhar para eles e pensar: o que eu posso fazer para poder ajudar? Porque na vibração baixa nós ficamos vulneráveis a esse tipo de situação. Aí depois, na hora que acorda, está lá com uma pessoa, um ente querido, um amigo, desencarnou, provocado pelo autoextermínio. E depois que acontece a situação do suicídio, do autoextermínio, o sofrimento vai começar já ali de imediato. O espírito em tribulação, normalmente ainda, 99,9% das situações, ainda está muito pregado ali no corpo, tem muita energia, ainda tinha vários anos ainda para poder viver essa existência. Então, até que ele acontece ali o desligamento, ele vai sofrer, vai perceber várias e várias vezes o que ele fez, várias e várias vezes, perceber o corpo se decompondo. Ou seja, ele vai ficar preso naquele looping, aquela situação que vai e volta, igualzinho televisão
acabo quando dá num delay, vai voltando toda a vida aquela cena. Isso vai acontecer durante muitos e muitos anos, até que ele consiga sair dessa situação por orações de pessoas que eu conhecia, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Então, quando o texto aborda essa situação aqui da guerra, né, a gente vai falar assim, tá, mas vão tirar essa guerra e vão colocar assim, uma profissão perigosa. Mas perigosa em qual sentido? Nós temos aquele pessoal que a gente vê nesses prédios hoje altos, grandões, que estão lá lavando vidro, fazendo a manutenção de fachadas. A gente olha lá assim, só tem uma cordinha sentado num banquinho, preso com um cinto de segurança ali. Aquela situação, se caso vier a acontecer, dele despencar lá de cima e vier a desencarnar, é suicídio? De que vai depender? Primeira coisa, a intenção. Nós não temos como saber, talvez com perícias e algumas outras coisas, né? Vai lá, vai ver, consegue. Mas a gente não tem como julgar isso, igualzinho não tem como julgar um carro quando bate na frente do caminhão, numa árvore. Tem as perícias que são feitas que têm alguma noção do que aconteceu. Mas a primeira coisa que tem que se olhar quando a espiritualidade vai ver, fala assim, espera aí, o que aconteceu aqui? Ele teve a intenção de se julgar lá de cima ou não? Porque nós sabemos que precisamos, cada um no seu ofício, na sua profissão, sendo útil para a sociedade. Essa intenção de ser útil, está lá trabalhando. Útil quer dizer que não vai trabalhar de graça, mas útil em prestar serviço e receber por aquilo. Então, nós precisamos desses heróis que ficam lá em cima, naquela altura toda, fazendo a manutenção de fachadas, aqueles outros que ficam em caldeiras, em alto-fornos, aqueles outros que ficam em usinas de alta voltagem. Mais perto agora, os médicos, as enfermeiras, o pessoal da limpeza, da manutenção do hospital, da administração do hospital. E aí? Ali tem risco também. Policial, delegado, eles mexem, né? Quantas e quantas profissões que mexem com coisas perigosas. O pessoal dos hospitais, trabalhando ali com a Covid-19, ninguém sabia ainda lá no começo como é que era. E foi vindo, né, durante todo aquele processo, eles estavam ali, parou o trabalho, o ofício, a intenção deles era ajudar. E são ajudados. Se a gente for analisar a proporção de trabalhadores do sistema de saúde que veio a desencarnar em consequência da Covid, foi muito menor do que da população em geral, proporcionalmente falando. Por quê? A espiritualidade ajuda, blinda ali. Ah, mas Adriano, teve alguns que desencarnou, trabalhava lá, eu conheço enfermeiro, conheço médico, conheço pessoal da manutenção, da administração,
Sim, estava no projeto deles, da reencarnação deles. Chegou o tempo limite. Chegou o tempo limite. Então, essas dificuldades, esses momentos, né, que todos nós passamos, nós temos que ver a intenção nossa. Adriano, será que tem alguém que vai para o hospital achando que vai pegar uma doença brava, que vai lá trabalhar para poder pegar e desencarnar? Tem. Tem sim. Tem aquele que pega, que é um policial, que vai enfrentar uma quadrilha no meio de tiro, e ali está para poder, se caso der um tiro nele, ele sai com a intenção de levar um tiro naquele dia para poder morrer? Tem. Só que a gente não sabe, a gente não tem como julgar. Quem olha isso é a espiritualidade. Nós não. Nós temos que ajudar aquela pessoa que a gente percebe que está tendo tribulações, não está aguentando as suas provas e a expiação, e vê uma possibilidade de ajudá-los. Essa é a nossa função. E não julgar aquele que caiu do prédio, que bateu o carro, que pegou uma doença e se contagiou e veio desencarnar. Não. Nossa tarefa, e até mesmo uma situação de prova, né, para a gente poder pegar, trabalhar e ajudar aquela pessoa. E se dentro dessa situação está ali, assim, o Adriano vai passar por essa situação aqui para poder ajudar a tal pessoa. Uma das provas dele vai ser essa. Aquele que está querendo vir a suicidar e vai para uma situação da guerra, vamos colocar isso aqui da guerra do texto, para defender o seu país. Mas se chega uma pessoa, vamos supor que ele estava indo para a guerra para poder ir lá, ele defendeu o país dele, entre aspas, e com o intuito de dali levar um tiro e desencarnar. Mas no meio do caminho, ele indo para o quartel, um ladrão, com a intenção de pegar os bens dele, coloca ele em risco de vida. Ele se defende. Por quê? Porque todos nós, mesmo pensando em suicídio, nós temos o medo da morte. Mas isso é incoerente, Adriano, falar que aquele que está pensando em suicídio tem medo da morte. Tá, o que está pensando em suicídio, ele ainda não suicidou. Ele vai suicidar na hora que ele perder a razão dele, perder um medo e perder a coragem, perder a covardia. Ele se perde. E é assim que acontece. Aí naquele instante de loucura, como eu falei, juntou aqueles espíritos ignorantes, sofredores, que querem o mal, acabou de tirar um pouquinho da razão dele, deixou ele oco por dentro. Ali ele provoca o autoextermínio. Mas antes disso, com o mínimo ainda de razão, ele vai se defender do assaltante que está lá tentando pegar as coisas dele e disposto a matá-lo. Essa defesa
da nossa vida, ela é intuitiva. Na hora que vai cair alguma coisa em cima da gente, de relance a gente vê, a gente sai. Isso é intuição, é coisa ali de autodefesa. Então, a tendência nossa de ser humano é nos defender. Isso é natural, é intuitivo, está dentro da nossa mente, do nosso coração. Quando a gente provoca uma situação de autoextermínio, nós perdemos essa vontade de viver. E por que a gente perde a vontade de viver? Fica desgostoso com a vida. Bom, a ociosidade, ou a pessoa que está totalmente satisfeita, vamos falar assim, não tem nada, não tem problema, não tem, ou seja, problema todo mundo tem, mas ela não se preocupa com os problemas, ela fica apática, ela não preocupa com o problema das outras pessoas. Olha o que passa na cabeça dessa pessoa. Ela não pensa em mais nada. Dentro dessa perda de identidade, com o tempo que eu já estou trabalhando na doutrina espírita, nos acolhimentos fraternos, pessoas que chegam tristes, desgostosas da vida, sem vontade de viver, de fazer alguma coisa. Existe uma receita que é infalível para poder começar a mudar esses pensamentos de autodestruição. Não estou falando só no suicídio direto, não, estou falando de um suicídio indireto também. No caso das drogas, aquele negócio todo. A melhor receita que tem é a caridade, é ajudar, é trabalhar aqui, é trabalhar no hospital como voluntário. Ver a situação das outras pessoas que estão dos nossos lados. Na hora que a gente começa a trabalhar na caridade, ajudando, qualquer coisa, qualquer função no voluntariado, dentro de uma casa espírita, no asilo, no hospital, e numa situação onde envolve pessoas que precisam ser curadas do corpo e da alma, em qualquer uma desses locais, na hora que a gente começa a trabalhar, a voluntariar, nós vamos vendo situações muito piores do que a nossa, e as pessoas felizes. Por quê? Primeiro, porque se ela está enfrentando ali a situação feliz, num primeiro momento talvez ela até tenha tido um baque ali e ficou triste, mas está ali na situação feliz, enfrentando um câncer terminal, e mesmo assim feliz. Uma pessoa, para poder pegar e conseguir fazer com que aquela doença cure ela psicologicamente, cure a alma dela, ela fez um trabalho muito grande com ela mesma. Ela se ama e sabe, pode perguntar para qualquer um desses que tenha essa felicidade estampada ali. Ela sabe que
a vida não termina ali. Ela sabe que aquilo está vendo para poder curar ela por dentro. Por dentro que eu falo, na alma, curar o espírito. Então, mas a gente vê também, Adriano, pessoas que estão numa fase terminal querendo acelerar o processo e poder fazer eutanásia. Isso é suicídio? Sim, é suicídio. E a pessoa que fazer uma coisa dessa, acelerar o processo ali, que Deus colocou para ela, é assassinato. Porque é o seguinte, vai naquele, vamos colocar 1 minuto, 1 minuto que está faltando, que ela vai desencarnar. Vai que naquele 1 minuto resolva acontecer um milagre. Eles acertam um remédio, o remédio começa a fazer efeito e acaba com a doença dela. É possível? Sim, é possível sim. Tanto é que acontece. Até sem remédio. Então, mesmo em situações dificílimas de saúde, que está ali programado já para poder pegar, você vai desencarnar daqui 2 horas. Tem que esperar ali o prazo. Que pode ser que chega 2h30, a pessoa está viva e começa a melhorar. Agora, nós temos também aquele que dedica, tem uma situação de risco para a família, para a sociedade, para uma outra pessoa, onde ele tem que pegar e arriscar a própria vida para poder salvar. A gente vê isso demais em filme, né, de Hollywood, né? Vai lá o herói, está lá na nave espacial lá, não tem que salvar a Terra, mas para isso tem que jogar a nave contra um asteroide. Olha só. O que ele fez ali foi o quê? Autoextermínio. Suicídio? Sim. Suicídio. Mas e a intenção? Onde que está a intenção? A intenção foi o quê? Foi salvar a humanidade. Ou seja, mesmo fazendo uma situação dessa, provocando autoextermínio, para poder salvar a humanidade, para salvar um ente da família, lógico, tudo isso antes tem que ser analisado, e a espiritualidade vai estar de olho, Deus vai estar de olho, para ver, será que ele vivo não vai ser melhor para a sociedade do que acontecer isso agora? Que a intenção, se tiver um mínimo de intenção, de orgulho, de querer sair de alguma situação nessa existência, para sair fora de uma tribulação forte, a mínima dose de intenção contrária ao bem, macula todo o processo dele. Aí, torna-se suicídio, com a intenção de sair dessa existência. Então, meus amigos, esse pequeno trecho, pequenininho, do Evangelho que foi lido hoje, né? Ele nos remete muitas reflexões. Na hora que eu deparei com ele hoje, eu falei assim, vai ter muito pouca coisa para poder falar. Aí eu falei assim, não, tem muita coisa.
aqui está abordando o suicídio, gente. E o suicídio que engana, que colore, como fala aqui, aos olhos dele, fala assim, o pessoal não vai nem saber que eu fiz isso aqui, mas eu vou ficar livre dessa vida. Essa vida não está boa, vou ficar livre dessa vida. E todo mundo vai achar que foi um acidente. É bem pior do que o suicídio do autoextermínio, onde a pessoa vê que foi suicídio. Porque isso vai ficar martelando na consciência dele de toda forma. Todos os dois são ruins. Mas ele tentou enganar a família, os amigos, a sociedade. Isso, quando ainda não tem ainda ali, que deixam, assim, vou tirar minha vida, mas vou deixar um seguro muito bom ali para a família, então vai estar tudo tranquilo. Achando que esse seguro que vai pegar e vai dar o suporte financeiro para a família, vai ver que estava em dificuldade, família em dificuldade, mas ele provocando autoextermínio, vamos receber uma bolada boa. Não, então vai estar tranquilo. Não vai, porque a intenção dele foi de autoextermínio. Então, dentro desse texto aqui, que vem para a gente, suicídio, mas uma coisa que serve para todos nós, e para em qualquer situação, de negócio, né? Assim, vai negociar com a pessoa, lógico, você tem que ganhar um dinheiro, você tem que ter seu lucro. Mas se você tiver a intenção de passar a pessoa para trás, já é diferente. Então, tudo, gente, na nossa vida, na nossa existência, e depois dessa existência no mundo espiritual, a intenção nossa é que fala que eu fui uma pessoa boa, honesta, amorosa, caridosa, ou eu fui uma pessoa que só procurei fazer a maldade, revestida no bem. A intenção. Qual é a intenção nossa hoje em fazer o que estamos fazendo nesse momento? A gente tem que perguntar isso para a gente o tempo inteiro. Uma pessoa que monta um comércio precisa ali de pegar, fazer um empréstimo para poder montar o comércio. E não deu certo. O comércio não deu certo. Ela fez de tudo para o comércio dar certo. E quebrou, não está ali pagando ninguém. Qual que foi a intenção dela? Foi boa ou foi ruim? A intenção foi de passar as pessoas, passar onde pegou o dinheiro emprestado para trás? Ou não? Então, essa danada dessa intenção, ela é que trilha o nosso caminho para o mundo espiritual e para as próximas existências, para saber como que eu vou ser nas próximas existências. Olha que bacana. Se a pessoa não conhece uma lei, de verdade, e faz alguma coisa errada contra aquela lei, ela não teve a intenção de burlar. Só que, na hora que publica uma lei, dá publicidade para a lei, ali entende a justiça que todos estão cientes. Igualzinho
Mas essa é a verdade, que todos nós temos as leis de Deus na nossa mente, na nossa consciência. Nós sabemos o que podemos fazer, o que não podemos. Nós sabemos que quando agredimos o nosso corpo, nós estamos infringindo uma lei de Deus, uma lei natural. Quando eu provoco a maldade para o próximo, eu estou infringindo outra lei, a lei natural, a lei de Deus. Só uma pessoa alienada, louca, ou então com deficiência mental, não vai saber algumas coisas. Então, a intenção nossa, gente, é o que vale. Realmente, eu fiz aquela maldade ali, sem saber da lei, ou eu fingi que não sabia da lei? Então, tudo o que nós formos fazer, a partir desse instante, a partir do momento que nós acordarmos, durante o dia, antes de fazer qualquer coisa, qual que é a minha intenção? Se a gente começar a fazer esse raciocínio, nós vamos fazer menos coisas erradas, vamos ter uma vida melhor, mas vai fluir de forma melhor, e, consequentemente, nas próximas. Santo Agostinho foi lá, está no Evangelho aqui, a recomendação dele é que todo dia à noite nós fazemos o exame de consciência para saber o que a gente magoou, o que a gente fez de errado naquele dia. Joia. Mas eu proponho fazer na hora de acordar também. E antes de cada ação. Qual que é a minha intenção em fazer isso? Aí chega de noite, vou ver, mesmo eu vigilante, procurando a minha intenção, eu andei fazendo coisa errada? Eu andei magoando alguma pessoa? Passando alguém para trás? Se a gente raciocinar, se a gente refletir, se a gente rezar, orar, manter o coração no bem, a mente no bem, nós vamos ter menos problemas nessa existência, vamos conseguir passar por nossos desafios e vamos estar melhor na próxima existência e nessa também da agora em diante. Mesmo que aconteça alguma coisa, nós vamos saber lidar com aquilo com mais tranquilidade. Então, o recado que eu vejo nesse texto de hoje é esse. Busquem a intenção para cada ato, para cada abraço, para cada aperto de mão, para cada palavra. A gente tem que ser dessa forma para melhorar. Porque se todo mundo tiver intenção boa, a terra vai estar boa, vai melhorar. Nosso planeta vai conseguir sair das provas e expiações mais rápido e chegar no mundo da regeneração. Aliás, eu acho que a nossa regeneração começa na busca das boas intenções. Uma boa noite a todos. Obrigado. Fiquem com Deus.